Agora sim, entrando mais na parte do laboratório 3 que a gente vai realizar agora. O que a gente vai fazer, no caso, a gente vai criar um aplicativo que vai ser o aplicativo que recebe. A gente vai vincular ele com os nossos pedidos. E a partir dos pedidos a gente vai construir um processo de negócio até desde a requisição da máquina até a distribuição. Então a gente vai ter todas essas informações criadas. Então, no caso, dentro da nossa solução aqui, a gente vai vir em adicionar um novo aplicativo. Agora a gente vai selecionar um aplicativo baseado em modelo. A gente não precisa adicionar aqui de cara a descrição. Ele não tem nenhuma página, então o que a gente vai fazer é vir aqui agora, pegar nesse. Acho que a gente pode fazer aqui, adicionar uma nova página. Dentro dessa, ele vai perguntar se essa página que a gente quer exibir é um formulário baseado em tela, um painel ou algo mais personalizado. Então a gente pode ter essa possibilidade de adicionar direto no nosso aplicativo. Ou a gente pode vir aqui também em adicionar. ah, a gente pode adicionar uma sub-área. Aí ele vai perguntar o conteúdo, e aqui ele já fornece para a gente algumas outras opções. Uma página personalizada, uma página web, uma URL, um painel de dashboard ou uma tabela. No caso, a gente quer exibir a nossa tabela. A gente pode remover esse aqui. Aqui a gente pode trocar para orders. E a partir disso aqui, a gente já rapidamente já construiu grande parte do nosso aplicativo baseado em modelo. Tem mais questões que a gente vai precisar fazer no caso do fluxo, mas no geral, se a gente publicar e começar a gerenciar os registros aqui pelo aplicativo, a gente já consegue. No caso, agora a gente vai precisar complementar nossa fonte de dados com mais alguns campos, então a gente pode deixar salvo aqui. A gente vai vir na nossa tabela para a gente poder complementar ela. Vai vir em colunas. Aí a gente vai adicionar uma nova coluna que é de capital aprovado ou não, caso que a gente vai utilizar na condição do nosso fluxo. Ele vai ser do tipo opção, sim ou não. A gente pode clicar em salvar. A gente vai criar mais 4 campos, então, no caso, também do tipo opção, de sim ou não. E o último campo de máquina enviada.
A gente vai adicionar também mais um campo de... A gente vai deixar essas configurações padrões aqui mesmo. E a partir disso a gente começa a construir o nosso fluxo de processo. A gente vai vir aqui na nossa solução. E a gente vai vir em processos e vai criar um fluxo de processo empresarial. A gente vai dar o nome de... Aí a gente seleciona a tabela de máquinas, de pedidos de máquina. A gente pode clicar em criar. Em seguida a gente já vai ser redirecionado para... Aí no caso a gente cai aqui na construção do nosso processo. A gente pode nomear essa exibição aqui. Então, no caso, a gente vai nomear para máquina a gente pode clicar em aplicar. E aí a gente tem a partir desse momento aqui, a gente está fazendo aquelas etapas que são aquelas bolinhas que vão ficar em cima do formulário dentro do nosso aplicativo de aprovação. Então, a partir daqui a gente seleciona os campos e os dados que a gente vai precisar em cada etapa. A gente pode vir em componentes, a gente vai adicionar uma nova etapa. Inclusive, acho que a gente pode usar essa etapa padrão. A gente pode nomear para a hora de solicitação. E a gente vai usar o request data. Aí a gente vai adicionar mais etapas aqui nessa primeira parte da etapa. Esse primeiro ponto. A gente vai deixar o status da aprovação, que vai ser onde vai começar todo o processo. Então, nesse primeiro ponto, o aprovador ele vai ter o campo da data que foi solicitada. Em seguida, ele já vai ter o campo se ele vai aprovar ou não. Caso ele decida como sim, o fluxo segue. Caso ele deixe como não, aquela solicitação foi recusada, então ela precisa, ela precisa ser desativada, no caso, ela não é mais válida.
no caso, status, provided status. Aí a gente vai adicionar uma última etapa para nossa, que é o do preço. Em seguida, aqui a gente vai construir o próximo estágio. Então, esse primeiro estágio chama máquina solicitada. Então, aqui vai chegar para o aprovador a data que foi feita aquela solicitação, vai chegar o preço e vai chegar uma informação que ele mesmo pode alterar, ah, se ele vai aprovar ou não. Então, é nesse ponto que a gente decide. Em seguida, a gente pode arrastar uma nova etapa, que no caso a gente vai nomear ela para fazer o pedido. A gente pode clicar em aplicar. Aí aqui em detalhes a gente vai clicar nessa nova etapa. E o primeiro ponto que, caso a aprovação aqui passe, então, no caso, o aprovador deu sim, a gente continua. Aí nessa próxima etapa a gente vai ter a data estimada de envio. Então, a gente vai colocar essa informação aqui nessa parte. Aí a gente pode adicionar aqui mais um componente. A gente pode deixar como ID fornecedor. Isso aqui seriam informações que o aprovador vai preencher. Aí a gente deixa como obrigatório, a gente não consegue passar dessa etapa sem essa informação. Aí a gente vai adicionando aqui os componentes do nosso fluxo. Então aqui, olhando o nosso fluxo de processo empresarial, aqui a gente definiu aqueles campos de etapa tanto da data que foi aprovada, como o status que é o aprovador ele vai exercer, o preço daquele produto. Mais à frente aí o laboratório pedia para a gente inserir uma condição entre o primeiro estágio e o segundo, que seria o de capital, onde entra aquela regra que a gente definiu na coluna calculada. Então, se o valor da máquina for maior que 10 mil, vai ter que passar por uma etapa de aprovação do capital antes de seguir o processo do fluxo normal. E caso não, ele continua pelo fluxo normal. Em seguida, a gente fez aqui a parte de fazer o pedido, então aqui ele calcula a data estimada para envio e o ID do fornecedor. Aí depois de preenchido essas etapas, a gente tem mais duas etapas. A próxima verifica se a máquina ela foi recebida, depois de ter feito o pedido, a máquina foi recebida, no caso pela pessoa que está gerenciando aquele pedido, e se a máquina foi configurada.
que são aqueles campos de sim ou não que a gente criou nas etapas anteriores. Em seguida, no último estágio aqui, temos as informações se a máquina foi enviada e se a máquina foi recebida. A partir do momento que a máquina ela é recebida, a gente pode desativar aquele registro, porque o processo foi iniciado desde a solicitação, passou pela aprovação e agora está entregue a quem fez o pedido. Então, é basicamente isso que dá. A gente fez essa construção desse fluxo de processo empresarial, para a gente ter essa noção de passo a passo dos estágios que acontecem durante o pedido. Então, primeiro a gente tem a parte da aprovação do capital, de realização do pedido por parte da empresa, depois a gente tem a questão de configuração do dispositivo e as demais questões, e a questão do envio. Então, a gente tem essa construção do passo a passo. Em seguida, a gente só precisava ativar ele. Durante, no caso aqui, a gente tem mais uma entidade. Sempre que a gente cria um fluxo de processo empresarial, ele cria uma nova entidade para lidar com as informações dentro daquele fluxo. Então, ele criou mais uma entidade relacionada com essa daqui para organizar as informações. O que mais a gente tinha que fazer era configurar nosso formulário aqui. No caso, o nosso formulário principal. Se a gente viesse aqui em editar uma nova guia. Em seguida, ele pedia para a gente adicionar as informações do aprovador e do responsável, então, do responsável pelo registro. Então, a gente adicionava essas informações no nosso formulário, salvávamos, e publicamos essa alteração. Vocês podem notar também que aqui a gente já ativou, a gente já ativou o nosso fluxo de processo empresarial, e ele já está funcionando. A partir do momento que a gente adicionasse esses dois campos, salvasse e publicasse, a gente poderia já averiguar no nosso aplicativo. Aqui já tem alguns pedidos. Sempre que a gente clicar aqui, a gente tem o fluxo de processo empresarial para a gente utilizar. No caso, a data que foi requisitada, se a pessoa vai aprovar ou não, então a pessoa pode aprovar. Então, com essas três etapas preenchidas, a gente pode prosseguir para o próximo estágio. Então, ele já faz essa tanto visual como na questão do processo mesmo, de avançar ele nesse quesito. Como a gente teve entrou naquela condição do capital aprovado, vamos supor que o capital foi aprovado, então a gente prossegue para o próximo estágio. Aí ele calcula para a gente seleciona a data, a partir desse momento a gente já pode passar um ID aqui isso tudo pensando na persona da pessoa que vai tratar desse registro, no caso, algum gestor, alguma pessoa responsável por essa área de aquisição. Aí, no caso, a gente poderia passar um ID aqui. Seguindo, a gente pode avançar pelo último estágio, pelos últimos estágios. Aí, conforme as coisas vão acontecendo, né, vamos supor que em algum dia a máquina chegou para os responsáveis, então ela chegou. No mesmo dia à tarde, a pessoa conseguiu realizar as configurações. Aí ela pode prosseguir para o próximo estágio. Daí a gente caberia até a gente adicionar talvez mais datas aqui, mas para a construção do laboratório a gente tem só esses campos. Então, supondo que no próximo dia a máquina já foi enviada para o pessoal, e 2 dias depois, vamos supor que o pessoal responsável pelo pedido recebeu a máquina. A partir disso, a gente pode concluir aquele registro, no caso, desativar ele ou tratar ele de uma forma que seja melhor ou adequada, de acordo com o que for pedido.